fez esse primeiro módulo com 14 temas que a gente escolheu de coisas bem práticas que os atores precisam saber para tocar suas vidas. E uma delas, que é o que nosso tema de hoje, que é o contrato, né? Todo mundo sabe que um ator, quando vai trabalhar, ele assina um contrato, seja com televisão, seja com uma produtora de teatro, enfim, com o que ele for trabalhar, ele vai assinar um contrato. E o que constitui esse contrato, qual a importância dele, enfim, eu trouxe vocês, na especialidade de advogadas, doutoras, para falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos começar. Eu queria primeiro pedir para vocês se apresentarem, contar um pouco para eles o que vocês fazem, né, como é que é a participação de vocês no mercado de trabalho. Por favor. Vai lá, André. Bom, eu sou Cris Olivieri, eu sou advogada e eu estou trabalhando na área de entretenimento há mais de 30 anos. Eu sempre trabalhei com esse segmento, na época que, inclusive, era considerado... Ninguém sabia nem o que era, né? Há pouco tempo, há 30 anos atrás, era, mas isso existe? Precisa de advogado para isso? O que é que você faz e tal? Até quando, há 10, 15 anos atrás, em que o direito do entretenimento virou uma coisa até chiquezinha e tal. Mas eu sempre trabalhei com produtores culturais, com agências de propaganda e de comunicação, com alguns patrocinadores, em grandes eventos menores, sempre dei aula. Além de advogada, eu também fiz mestrado em política cultural, então tenho uma atuação, uma visão bastante vinculada a essa coisa da gestão da cultura, da administração, e com vários amigos artistas e trabalhando com vários clientes artistas e entendendo como esse mundo formal, técnico do advogado, do jurídico, às vezes é complexo mesmo para o artista no dia a dia, nas contratações, etc. Razão pela qual eu acho que, de fato, é importante a gente ter cursos de formação que sejam explicativos, que ajudem o artista a se achar, até entender que eu preciso de um advogado. Eu preciso de uma ajuda. Até aqui eu vou, a partir daqui eu preciso de alguém que me oriente. Meu nome é André Francês. Eu também trabalho, acho que ao mesmo tempo que a Cris. Está funcionando. Tá funcionando. A gente tem a mesma quase tempo de atuação. Escrevemos já 2 livros, artigos juntas. A área da Cris é muito mais empresarial, a minha é muito mais pessoa física, o meu escritório é bem mais especializado em trabalhar com artistas. Também trabalho com algumas empresas, mas a gente trabalha com artistas no geral, desde de música, todo entretenimento. E me especializei muito em artista pessoa física, porque eu sempre também toquei numa banda, também fiz teatro, e sempre achei que o artista precisava de proteção, até porque é uma classe que não se junta para ter uma representatividade forte, assim. Então, tem essa briga e essa luta diária. E os contratos, que a gente vai falar hoje, talvez não sejam mais os contratos que eu sempre fiz. Os contratos têm mudado muito ultimamente, com essa história de metaversos e NFTs e tudo isso. A gente tem aprendido a trabalhar com a mudança, né? E tem que ter criatividade hoje para fazer contratos, porque são coisas que a gente nem vê na legislação ainda. Então, muito liga para mim, pergunta como você já teve essa experiência ou não. Mas é importante também conscientizar os atores. Então, lá no escritório, muitas vezes eu pego o ator, sento com ele e falo, você vai aprender isso, porque se você estiver comigo ou se você não estiver comigo, você pelo menos sabe para ninguém te passar para trás, né? Eu acredito que conhecimento é poder. Quanto mais a gente sabe, mais poder a gente tem. Então, eu faço questão de explicar todos os itens para aprender o que é direito conexo, direito patrimonial, na música também, que é bem complexo, né, o aprendizado. Então, eu acho importante que todo ator saiba realmente o que ele está assinando e entenda o porquê que ele está assinando aquilo, né? Porque assinar só para ter o trabalho é o que todo mundo faz, é por isso que a categoria acaba tendo muito prejuízo, né? Eu acredito que isso aconteça sempre. Você falou que você já atuou, também já trabalhou do lado de cá, quer dizer... Eu não trabalhei porque, na verdade, eu era adolescente. Aluna. Não, tá. eu tive uma banda de rock que eu toquei, mas eu era pequena, não era uma coisa profissional. Assim, né? Mas nesse momento que você resolveu que você ia ficar... o teu trabalho, mesmo sendo advogada, seria nessa área artística? Não, eu, na verdade, fiz direito,
porque eu já não sabia o que eu queria fazer mais. Eu tinha feito educação física, tinha tocado na banda, já tinha feito teatro, não me achava muito. Aí meu pai era advogado, vou fazer advocacia. Meu pai era criminal, daí eu percebi que eu detestava. Mas, por uma sorte, eu encontrei a Marília Pera na minha vida, que ela pegou minha mão e falou: quer ser minha advogada? Eu falei: puxa, eu tenho 25 anos, não sei nada dessa área, mas se você quiser. Não, mas você tem potencial e eu quero que você venha comigo. Eu falei: poxa, então eu vou. Porque eu já adorava, eu sempre fui ao teatro, muito aos shows, sempre adorei trabalhar nesse meio, assim. E produzia algumas peças de brincadeira, assim. E aí a Marília me pegou para ensinar e foi me ensinando, e eu comecei a viajar com ela, o que me deu muita facilidade de aprender a prática, né? Aprendi, acho que o contrato, principalmente quando a gente trabalha para artista, tem que aprender a prática, como funciona o dia a dia, como é que você vai fazer uma viagem, como é que funciona tudo. E a Marília começou a me levar para os lugares, para os espetáculos onde ela se apresentava, para as filmagens de cinema, para televisão, para todos os lugares. Eu comecei a entender como funcionava cada um daqueles espaços. E aí depois eu tive mais sorte ainda, porque ela trabalhava, era muito amiga do Leonardo Neto, que era empresário da Marisa Monte e da Regina Casé na época. O Leonardo, para mim, foi o maior empresário que eu conheço, e ele me adotou também e começou a me ensinar a música, e a música ele trabalhava com essas pessoas. Eu falei: puxa, que sorte. Fui vendo a prática com o Léo e com a Marília, né? E acabei aprendendo bastante de como funciona o dia a dia disso. Depois eu fui produzir também. Produzi vários espetáculos, produzi Irma Vap, Emoções Baratas, Rayman, fui produzindo várias coisas, até que eu percebi que ser advogado é bem mais fácil do que ser produtor. E aí eu desisti. Foi assim o meu início. Legal, legal. Bom, entrando um pouquinho no nosso tema, né? O que é um contrato de ator? O que é isso? A gente entende que é uma formalização do que vai ser o trabalho, né? O que o contratante e o contratado estão combinando entre eles, mas vamos imaginar que talvez alguns anos atrás a coisa era muito verbal. Olha, vamos fazer o seguinte, você faz assim, você vai... Tal, e a partir do momento que as coisas foram se profissionalizando, precisou formalizar. Por que vocês acham importante, vocês como advogadas, o ator formalizar? Quer dizer, quanto você diria para eles, olha, se não tiver contrato, cai fora, ou não? Como é que vocês encaram isso aí? Eu vou dar só uma genérica e passo para o André. Eu acho assim, contrato, qualquer contrato, ele é bom para a memória. Acima de tudo, e para que as pessoas entendam o que elas estão se propondo a fazer. Porque, assim, se você lê o contrato, né, vamos dar um passo atrás, tem gente que não lê contrato, aí não adianta. Né? Teve uma época que eu fiz um projeto grande com vários artistas visuais, e aí era assim, tinha os que punham uma pilha e falavam assim: olha, Cris, estou bem, porque eu não assino contrato, então está tudo bem, eu não assino nada. E tinha aquela pilha de contrato que ele recebeu nos últimos 20 anos. E o outro que dizia: eu assino qualquer coisa porque eu não quero saber. Então, não dá. Se a pessoa lê o contrato, entende o que está lá, ela vê se é aquilo mesmo que ela quer fazer. Eu acho que essa é a primeira questão, é uma regra do jogo ali. O que a gente está combinando? De que jeito, de que dia, de que forma, de que valor, o que eu vou poder fazer com aquele trabalho. E é bom para a memória também. Lá na frente, se aquilo foi discutido, não dá para dizer: mas não foi isso que a gente combinou. Foi, porque a gente discutiu e está escrito aqui. Então, eu acho que, nesse sentido, também não existe contrato pro forma. Assina aí, depois a gente faz diferente. Estou falando várias frases próprias no mercado. Depois a gente vê. Não, ele tem que estar conectado com a realidade, tem que ser o que você combinou, e ele vai retratar isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E aí ele tem uma série de peculiaridades que eu vou passar para a Andréa. Eu acredito que contrato, eu falo para os meus clientes, que contrato existe para quê? Simplesmente para o futuro, porque agora tudo bem. Né? Se tiver um problema no futuro, a gente vai resolver com o que está escrito no contrato. Eu não assino qualquer coisa, porque se tiver dificuldade lá para frente, é o contrato que vai te proteger. E a gente tem que saber que é um mercado que, embora eu adore, né, adoro entretenimento, é um mercado que tem bastante gente que não é tão de boa fé. Então, se você vai fazer um espetáculo e daí você pega um produtor que não é um produtor bacana, às vezes é bem complexo você trabalhar com isso e ficar com uma série de dificuldades para trabalhar. Dificuldade até, por exemplo, de figurino. Tem contratos que eu coloco que eles são obrigados a lavar o figurino toda semana. Porque tem produções que deixam um figurino de época, a pessoa sua a beça no palco,
4 dias seguidos, e daí fica aquela roupa nojenta, grudada, e você vai, fim de semana que vem, aquela mesma roupa suja. É o básico, sabe, que você põe em contrato. Você põe até que você precisa lavar a sua roupa semanalmente, sabe? Eu acho que o contrato ele é muito importante para você definir tudo. E eu, como eu volto a falar, né, todo mundo fala que eu só falo da Marília Pêra, que realmente já foi uma referência para mim, e ela era muito técnica. Para ela trabalhar bem, ela precisava de um contrato muito amarrado. Então, todas as necessidades dela, para que aquilo acontecesse da melhor forma possível, para que ela prestasse o serviço na maior potência dela, ela precisava ter tudo que estava no contrato para que ela ficasse tranquila. Chegou ali... Uma questão de segurança, né? Uma questão de segurança. Né? Até em produção local, você vai fazer contratos de viagens, e aí a pessoa coloca que você vai ter alimentação com a permuta que a pessoa conseguiu lá. Teve uma vez que uma turma que eu trabalho de musical, todos eles saudáveis, todos malhando, magro pra caramba, a maioria vegana, ou então que não come isso, não come aquilo, não come glúten. A permuta era pizzaria à noite. Chegou à noite, pô, ninguém queria comer. E não podia ter algum outro lugar para você comer, porque era pizza e pronto. E não estava no contrato, o que me fez pensar que se tiver comida, se tiver que ter permuta, tem que ter alimentação vegana, ou então eu ponho isso até em contrato, porque se a pessoa vai fazer uma viagem, vai ficar 3, 4 dias fora de casa e comendo em restaurantes horrorosos, a pessoa cuida da alimentação dela, porque ela cuida da alimentação dela em casa, ela tem toda uma regra, e depois quando ela vai trabalhar, ela tem que fazer qualquer nota. Não é isso, ela não faz isso na vida dela pessoal. Então tem que refletir no contrato aquilo que ela precisa para ter o bem-estar necessário, para que possa prestar o serviço da melhor forma, né? Certo. Agora, quando você fala numa relação, pega um ator que está começando, tal, aí surgiu uma oportunidade, vai trabalhar numa peça, tal, aí chega o produtor e fala assim, olha, não, eu não trabalho com contrato, não me interessa, eu tenho a minha palavra, é tudo, já tenho muitos anos no mercado, tal. Você, às vezes, pode estar numa situação e falar assim, ou eu embarco na dele ou eu perco o trabalho, né? Aí, pela realidade de hoje, que vocês conhecem, existem produtores sérios, bacanas, que eventualmente se comportem assim? Ou isso já é uma coisa que não existe mais? Olha, eu acho que os produtores sérios, eles vão querer um contrato por conta deles, nem tanto por conta do ator. Porque, assim, o produtor está armando um circo inteiro, de um espetáculo inteiro, com cenografia, figurino, outros atores. Enfim, são vários profissionais envolvidos para ele correr o risco. Porque se ele não faz um contrato, do mesmo jeito que o ator não está protegido, a produção também não está protegida. Então, eu acho que não me parece que produções sérias trabalhem sem contrato, a não ser que seja uma coisa amadora ou entre amigos. Eu, Andréa, mais 3, 4 atores, vamos aqui junto? Tudo bem, acho que isso funciona. Agora, porque tem uma relação ali pessoal estabelecida, senão não. E tem uma outra coisa também do contrato, na linha do que a Andréa falou, que a gente conversou, que é assim, você traz do futuro para o presente. Então, se a alimentação, né, que foi o exemplo que ela deu, vai ser um problema, é bom já saber hoje. Já sei hoje, né? Se para produção, porque às vezes o lado de lá não tem como resolver. O produtor pode dizer, olha, eu não tenho verba para outro restaurante, eu só tenho a permuta da pizzaria. Você vai ou você não vai? O ator pode ter essa decisão, pode levar comida de casa, pode resolver pagar ele mesmo, não importa, mas você trouxe para o momento do contrato, aquilo não vai ser um dissabor quando ele chegar lá, já está combinado o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Então, discutir um contrato não é necessariamente, não é que você vai brigar, não é que você vai se recusar a assinar, é que você vai trazer quais são as suas necessidades e o outro lá vai dizer quais são as possibilidades. E a gente vai ou não chegar no caminho do meio. E também a gente tem que lembrar que hoje em dia a gente precisa ter contrato, porque não há nenhum espetáculo que trabalhe sem divulgação de imagem. Então, você vai divulgar na internet, e aí você precisa da cessão de direito de imagem, som de voz, que isso é uma questão que é legal você
é legal, você precisa determinar no contrato aonde você vai utilizar, porque a lei é expressa, né? A seção é para cada meio que você vai utilizar. Então, eu não vejo um produtor hoje, sério, que não tem um contrato, porque ele vai precisar da seção de direitos de qualquer forma. Até porque, com essa história da pandemia, o modo híbrido, né, de você assistir online e você assistir ao vivo, passou a existir. Então, a necessidade de você ter a seção de direitos, ela é total, não dá para você trabalhar hoje sem contrato. E assim, acho que a gente pode dizer assim, em termos não formais, mas assim, se um cara está vindo e falasse com essa conversa de que vamos ficar sem contrato, não sei o quê, provavelmente, na realidade de hoje, já não é uma pessoa séria, tá certo? Dificilmente uma pessoa séria vai sair propondo que um trabalho seja sem contrato. Vocês concordam com isso? A não ser que, no caso, por exemplo, do Teatro Poeira, né, que você vê a Mareta Severo com a André Beltrão, que são várias amigas, elas mesmas produzem, aí pode ser, mas elas são as produtoras delas mesmas, aí pode ser. Mas, de qualquer forma, você vai precisar dos contratos se você tiver a lei de incentivo, que você precisa apresentar. Então, não tem como você fugir do contrato se você for usar qualquer lei de incentivo, edital, esses editais de cultura, vai ter que ter o contrato, que é exigência. Então, acho um pouco improvável, assim, trabalhar sem contrato. Assim, a gente que trabalha, eu e a Cris, a gente trabalha muito na Bahia, e você vê que fora do eixo Rio-São Paulo, é assim, quase ninguém faz teatro profissional que nem aqui em São Paulo, no Rio, não tem, é muito informal, né? O Brasil afora é informal. Então, você talvez veja lá para fora que isso aconteça muito mais, as relações são diferenciadas, não tem quase ninguém a visibilidade que os artistas que trabalham no eixo Rio-São Paulo têm. Então, fora do eixo, você acaba até vendo isso. Então, não posso falar que quem não entrega contrato é porque é de má fé. Porque na Bahia, que eu fico mais, deve ser em outros lugares também que eu fico menos, é muito difícil chegar ao acesso ao conhecimento, né? Então, as pessoas nem sabem muitas coisas, porque não usam. A prática é muito complexa. Então, para eles, não chega muito conhecimento. Livro você acha difícil. É difícil encontrar um livro de direito autoral numa biblioteca, numa livraria. Em Belém, eu fui uma vez para Belém, não chegar na época que eu dei aula em Belém, estava até falando para a Cris faz tempo, além de não ter o livro, eles não podiam xerocar, porque a lei proibia, né, copiar, né, não xerocar, proibia você replicar mais do que 10%. Então, eles não podiam nem xerocar para estudar, nem tinham acesso para comprar, e nem tampouco comprar pela internet, como acontece hoje. Então, a gente vê, né, a diferença, o Brasil é muito extenso, então, cada lugar é um lugar. Duvido que no Acre, por exemplo, deva ter teatro com contratos. Eu nem imaginei ver uma peça no Acre, mas, enfim. Legal. Agora, quando a gente fala contrato, a primeira parte do contrato é a qualificação das partes, né? A gente começa um contrato qualificando quem está assinando esse contrato. E aí, a gente teve aqui um papo anterior sobre pessoa física e pessoa jurídica, no caso da remuneração do ator, quando a gente estava falando sobre os valores de remuneração. Mas eu pergunto para vocês, como é que a gente explica para eles qual a diferença de se contratar como pessoa física e como pessoa jurídica? Bom, a questão número 1, né, o número 0 dessa contratação é o problema da tributação, né? Então, você ser contratado como pessoa física, normalmente os impostos que você paga são muito superiores do que se você for contratado como pessoa jurídica. Por outro lado, para você ser contratado como pessoa jurídica, pressupõe que você tenha uma empresa, ou que você seja sócio de uma empresa, ou, no limite, que você seja representado por uma agência de atores especializada, o que daí também, eu não sei se tem uma economia tributária tão grande. Você tem uma economia de impostos se você tiver a sua própria empresa, ou se você for sócio de uma empresa, né? Ou no caso de atores, também pode ser cooperativado. No caso das cooperativas, também você tem, normalmente, uma economia dos impostos que vão ser descontados nessa contratação. Agora, o que é importante é que o mercado, especialmente no eixo Rio-São Paulo, acho que esse alerta da Andréa foi bastante relevante, né, que é diferente do resto do Brasil, as relações são muito formais. E para você ser representado por uma pessoa jurídica, e os atores têm isso às vezes, qualquer pessoa jurídica serve. Põe a empresa do meu irmão, do meu avô, do meu tio, do meu vizinho, e aí pronto, só para eu receber o dinheiro. E não é assim que funciona.
né? Na verdade, a empresa que pode ser a contratante em seu nome tem que ser uma empresa da qual, de fato, você é sócio, ou que te representa diretamente, e não uma empresa qualquer. Não é porque a gente acha que vai economizar impostos que a gente coloca qualquer empresa para representar nesse contrato. Acho que esse é uma questão importante. E ter uma empresa também tem seus custos. Então, o ator precisa entender e decidir o que ele pretende em termos de carreira, né? E se ele está começando, eu brinquei até com um ator super amigo dessa semana, que ele estava nervoso com os impostos que ele ia pagar, e eu falei, olha, por que você não olha pelo outro lado? Veja lá, você vai receber, né, 15 mil. Eu nem sei qual era o valor, mas assim, você não está deixando de receber 7, você vai receber 15. Vamos pensar desse lado, porque é isso, as relações são tributadas e não tem o que fazer. Em algumas situações, você tem que seguir mesmo na pessoa física. De qualquer maneira, como esses contratos envolvem direitos de imagem, às vezes direitos autorais, mesmo que seja feito com a pessoa jurídica, a pessoa física, que é a detentora desses direitos de propriedade intelectual, tem que estar junto nesse contrato e tem que assinar. Acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre isso, que é bem isso que a Cris falou. Não, mas então eu vou jogar uma provocação, porque assim, quando talvez é a primeira vez que alguém lê um contrato, toma um susto, né? A gente vê lá o contratante é a empresa tal, não, a empresa produtora tal. Contratada é a empresa do ator, vamos supor, ou, né, que representa o ator. E aí vem a figura do interveniente anuente, né? E que normalmente é qualificado o próprio ator, quer dizer, a pessoa do ator, o nome dele, o nome artístico dele, o endereço onde ele mora, né? Que é a parte da empresa. Então, como é que a gente explica para eles o que significa isso no contrato de ser uma coisa a pessoa jurídica contratada e outra coisa a pessoa física que é o interveniente anuente dessa relação? É porque para você poder ser contratado pela pessoa jurídica, né, a sua pessoa jurídica, se eu contratar a sua empresa, supondo que a sua empresa tenha outros atores, sejam seus sócios, eu estou contratando a sua empresa, mas eu não quero que você coloque outro ator, eu quero o ICER. Então, eu preciso colocar você como interveniente para que você tenha essa obrigação. Você está tendo a obrigação também, está se compromissando. Então, você intervém e anui com o que está escrito, entende? Então, é por isso. E também porque deixa claro que eu, Andréa, sou atriz no caso, eu autorizo que a minha empresa me represente para receber os direitos que me pertencem. E preciso ter essa relação estabelecida ali no contrato, né? E as pessoas, como a Cris falou, reclamam, eu tenho que pagar pessoa física ou pessoa jurídica. Tem que pagar, todo mundo tem que pagar. O ator tem uma mania, às vezes, de não querer pagar, quando todo mundo paga imposto. Tudo é imposto. Você compra aqui, você pagou imposto. Tudo tem imposto. Tem que pagar. É uma questão que ela é básica. Agora, ter uma empresa, realmente, ela requer ter uma contabilidade, e você, às vezes, pagar um contador mensal e não utilizar a empresa, acaba ficando caro, e a gente entende que muitos não queiram ter empresa, mas a partir do momento que você entra num trabalho grande, você precisa ter empresa. Até porque hoje muitas empresas, até a Ancine, eles não aceitam a contratação de você contratar uma outra empresa que a pessoa que vai trabalhar não seja titular também, não seja sócia, né? Então, também existem alguns impedimentos para isso. No começo, eu sempre dava eu tenho uma empresa de agenciamento, eu contratava como agente, recebia e fazia o repasse, mas é pior, porque se eu recebo para ele, primeiro que você receber como agente, a sua alíquota já é mais alta de impostos, então eu vou pagar cerca de 17%, 18%. Quando eu passo para ele, a princípio ele teria que me pagar também, ele também teria que pagar o imposto, eu pagaria 2 vezes, eu pago o meu, e quando eu repasso ele teria, daí, se ele é informal e não vai pagar os impostos dessa transação, é um problema dele, mas não é nem bom nem para mim, nem para ele, né? É uma questão que você pode ficar com um lastro aberto, né? Não pagou o imposto da cadeia. É claro que quando você ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil, isso não vai refletir, mas para atores que já estão ganhando 500, 600, isso, né? Todo mundo vai atrás dessa cadeia, aquele cara está ganhando muito, vamos ver o que está acontecendo ali, né? Acontece, então tem que se cuidar. Agora, para os pequenos, a figura da MEI veio trazer um alívio bacana, né? O microempreendedor individual. Para mim, não muito, porque muitas das empresas que eu trabalho, produtoras, não aceitam MEI, são poucos que aceitam MEI. Os produtores não aceitam? No teatro você consegue, mas para cinema está sendo bem difícil aceitar MEI. O problema é que a MEI
no início, você tinha uma série de atividades e você tinha atividade de ator específica, com uma das atividades que podiam ser meia. Ele foi retirado. Então, o que existe hoje não é exatamente palhaço, mas é alguma coisa parecida com isso. Não sei. Atuação, tem produção e acho que tem atuação cômica, tem alguma coisa que, às vezes, as pessoas tentam encaixar como ator. No caso do teatro, é mais fácil você tentar aceitar aquilo, mas no cinema não, porque no cinema é muito claro que a pessoa está sendo contratada para uma atuação no cinema. Então, não existe essa atividade mais como uma atividade possível de ser MEI. Muitas das atividades da área de arte e cultura foram sendo retiradas da MEI. Então, por isso que a MEI, de alguma maneira, perdeu importância. Agora, se a gente tivesse o retorno das atividades das áreas do entretenimento, seria excelente. Como era no início, né? Como era no início, para os atores que estão começando, é muito bom. Porque você formaliza né, essa estrutura, a pessoa paga um valor que é muito baixo, acho que hoje é R$55 por mês, e ela já está contribuindo para a aposentadoria, já está formalizada, o dinheiro entra direto na conta, não tem triangulação, não precisa contador. Então, assim, é realmente para quem está começando. Eu acho que tinha lá a sua importância, eu não sei por que resolveram tirar as atividades, mas é por isso que ficou uma coisa complexa. Não é que o produtor não quer aceitar, é que ele não pode, especialmente nas estruturas de lei de incentivo fiscal, em que o CNAE, que é o Código de Atividade Econômica, né, exatamente o que você está contratando, tem que ser específico. Então, ele não pode contratar um ator que tenha MEI, porque não existe essa atividade nas MEIs. Às vezes você tem até atividade no objeto social, mas não tem no CNAE. Então, você tem que pedir para ampliar o seu CNAE. Então, sempre... É uma pena, porque o artista já não é uma pessoa que gosta muito de ler contratos, né? Nem de entender dessa parte burocrática. Aí começa com a MEI e todo mundo ficou muito feliz. Daí tira aquela função da MEI e ninguém entende por que tirou e acha que a gente não quer... Pô, você não quer aceitar? Não, desculpa, não sou eu, mas até você explicar, às vezes é bem complexo, assim, tudo isso, né? Isso acontece muito. Eu, como produtor, encontro essa dificuldade o tempo todo. A gente tenta facilitar ao máximo, mas às vezes você cai numa situação que você não pode, né? Então, complica mesmo. Agora, então, voltando à ideia do interveniente, anuente e da contratada, quando um ator lê um contrato e tem lá interveniente, anuente, tem contratado, ele tem que estar entendendo que ele está representando essas duas... É ele, né? Contratado é ele, quer dizer, a empresa dele, mas é ele, e interveniente e anuente é ele. Então, se no contrato diz que o interveniente anuente tem obrigação XYZ, é ele que tem essa obrigação. A contratada tem obrigação XYZ, é ele que tem essa obrigação também. Na verdade, você coloca que a prestação de serviços de ator exclusivamente através do interveniente anuente. Então, ele já sabe, né? É que tem gente, por exemplo, os cartunistas, que eu trabalho, a empresa deles, eles cedem todos os direitos autorais para a empresa, para que a empresa possa mobilizar tudo isso para eles, né? O ator tem menos, mas a imagem, às vezes, vai utilizar, pode fazer isso, mas a figura do interveniente fica muito clara no contrato, está bem escrito ali, que é exclusivamente através do interveniente, né? Ele sabe, com certeza, que é ele. Quais são os itens necessários que precisam ter em todo o contrato? Se não tiver aquele item no contrato, ele deve ter alguma coisa errada. Quais são as... Não estou dizendo cláusula por cláusula, mas se não tiver aquilo, é estranho, o contrato não existe. Existem essas figuras? Existem as figuras obrigatórias de contrato, né? Você tem o objeto, tem o preço, tem território, prazo, as obrigações de cada parte. Isso, quem estuda contrato vê as cláusulas obrigatórias. E também porque sem elas não vai definir o que você vai fazer. E aí você coloca as cláusulas adicionais, que são aquelas que te interessam, o que você está combinando, né? No contrato, eu adoro o contrato, porque é a vontade das partes. Então, se você quiser colocar, não estiver infringindo a lei, pode colocar. Mas eu posso colocar? Está infringindo a lei permite? Se a lei permite, você pode colocar. Então, o contrato tem a cláusula do objeto, do prazo, do território, né, que é importante, as obrigações, as disposições gerais. Eu sempre coloco rescisão, né? A rescisão eu também tenho que colocar. Essas são as que costumam ser as mais práticas. Você lembra de alguma mais, Cris? Eu acho que é isso, né? E é o que eu falei no início. Eu sei que contrato é chato,
e às vezes ele é longo, né? E especialmente os contratos que envolvem cessão de direitos de imagem, de autor, as cláusulas são muito compridas. Então, é importante também que o ator, o artista entenda que no direito autoral é que nem o jogo do bicho, vale o que está escrito. Se não tiver escrito, não existe. Então, para quem é o contratante, de medo de não estar escrito, faz aquelas cláusulas com vários detalhamentos, né? Então, eu posso colocar a sua imagem no cartaz, no ingresso, na internet. Então, aquela lista vai ficando gigante e chata de ser lida. Então, mas é muito importante que se o ator, se ele tem um advogado, o advogado, de alguma maneira, vai olhar o contrato para ele. Mas é importante que o ator o faça. Se ele tem um advogado, que ele olhe pelo menos as cláusulas do combinado dele, né? O que a gente chama de cláusulas comerciais, que é qual foi o preço, qual é a forma de pagamento, o que ele se propôs a fazer, quantos dias ele se propôs a estar à disposição, em que horários, de que forma. Assim, porque esse contrato é o que ele combinou, ele tem que retratar o que foi combinado. E o advogado, esse pedaço comercial, ele pode, às vezes, não saber e achar que estava tudo bem e não está. Então, e o ator colocar, inclusive, quais são as coisas que para ele são essenciais. Que, olha, eu vou fazer estudo por esse preço, tal, mas para mim é essencial que no meu camarim tenha uma rosa vermelha todos os dias, porque se não tiver, eu não vou estar bem-humorado e eu não vou querer fazer. Sei lá, né? Estou falando uma coisa que não é relevante, mas assim, ele precisa dizer quais são essas características e tem que estar lá no contrato, porque assim, aí você pode de verdade cobrar. E mais do que isso, se estiver lá, provavelmente você não vai precisar cobrar, porque aquilo já foi discutido, já foi visto pela produção. Uma produção bem feita pega os contratos e faz um detalhamento do que tem ali, criando um checklist de tudo que tem que ser feito naquela produção. Então, eu acho que o contrato tem que ter essas características, né, dentro do que a Andrea falou, e colocar o seu detalhamento, o que é específico do que você combinou que tem que estar lá. Quando a gente fala objeto do contrato, todo contrato, normalmente, a primeira coisa fala assim, objeto do contrato. Né? O que é isso, objeto do contrato? Do que se trata? A gente vai fazer o quê mesmo? Eu vou lá fazer X apresentações em tais dias, como ator, como cantor, como ator principal, né, como figurinista. Daí, assim, o que de verdade, o que se trata ali, é um resuminho de qual é o jogo. É vôlei, é futebol, né, e depois você vai detalhar como é que aquilo vai acontecer. E se tiver a prestação de serviço, se tiver cessão de direitos, já coloca ali também. Então, este contrato tem por objeto a prestação de serviço de ator, a cessão de direitos autorais e licença de uso de imagem e som de voz. Você determina ali. Depois, nas outras cláusulas, você vai estabelecer como é feito aquilo ali, né? Como é que vai ser feita a prestação de serviço, que data, que dia, que horário, tudo isso, né? Os ensaios. Eu acho super importante ter contrato, principalmente com essa história agora de tanta lei de incentivo, que a gente tem que fazer tanta contrapartida social. Às vezes o ator fecha de quinta a domingo, né? 4 dias por semana, ou 4 sessões, que seja uma sexta, 2 sábado e uma no domingo. Mas o produtor, ele precisa ter uns dias a mais, porque são os dias que ele tem que fazer as contrapartidas sociais. Então, é importante que ele coloque, 6 dias por semana, mesmo que ele use só 3 do ator, porque o produtor fica protegido de ter os 6 dias se ele precisar pela contrapartida. O ator sabe que são 4, mas que, eventualmente, se precisar, ele vai fazer uma outra apresentação e não vai reclamar. Porque, senão, se o jogo não está estabelecido antes, ele vai falar, não, eu fui contratado só para apresentação, não preciso fazer isso aqui. Mas, infelizmente, hoje precisa. Porque se o ator quer trabalhar no teatro, ele precisa entender também que o produtor hoje, mais do que nunca, precisa da ajuda de todo mundo. Porque produzir teatro hoje no Brasil é praticamente uma coisa para herói, né? Tem que ser herói para produzir aqui. Cada dia está mais difícil produzir. Então, o ator também tem que ser um pouco parceiro do produtor. Não é como quando eu comecei a trabalhar, que não, você podia exigir muito mais do produtor. Hoje eu fico até com pena, muitas vezes, porque se você olhar a bilheteria, hoje tem essa cláusula de Lei Rouanet, que você tem que dar, às vezes, 50% da bilheteria você tem que doar para terceiros. Quer dizer, além de você doar os 50%, porque a lei permite, você tem que pagar, se você dá convite, o ECAD ele só deixa você dar até 10% dos ingressos vendidos no dia como cortesia. Os outros 40%
50% da casa que eu tenho, eu tenho que pagar a ICAD do que eu não tive. Então, eu pago para trabalhar. Eu pago a emissão dos convites. Agora, graças a Deus, tem alguns teatros que estão mandando o convite eletrônico para você não ter que imprimir o papel e pagar, que custa 50 centavos. Vai emitir 1.000 por mês, você vai pagar. Então, o produtor acaba pagando para trabalhar por ter usado a lei de incentivo. Uma situação que faz você pensar, pô, será que eu quero a lei de incentivo? Além do que, depois que acaba a peça, demora, às vezes, 10 anos mesmo para ter a minha aprovação pelo Ministério. 20 anos. Eu agora mesmo tive agora um show da Marisa Hort que eu produzi 8 anos. No meio da pandemia, chega para mim na pressão de contas, uma diligência para eu certificar aquele... Eu tinha comprado, a gente comprou um móvel antigo para fazer parte do cenário, comprou a minha antiquária, porque era uma coisa antiga, e aí a gente conseguiu um recibo, porque a pessoa não vai me dar nota fiscal num antiquário, ela vai me dar um recibo. Eles me pediram uma exigência que eu tinha que apresentar nota fiscal. Como que eu vou apresentar uma nota fiscal de um antiquário, primeiro? Segundo, o antiquário fechou na pandemia, eu não tinha como conseguir, em brincadeira, eu tive que pagar R$5.000 à toa, entende? Quer dizer, é muito chato, assim. Olha que eu fui impecável na minha prestação de contas, que eu sou advogada, sou chata, contra as pessoas mais sérias para isso, mas tive ainda esse problema e, poxa, é muito chato, sabe, você produzir. Realmente, hoje em dia, quem produz é que ama muito o teatro. Então, também tem que pensar que você está com uma pessoa que está fazendo aquilo por amor, né? Hoje, então, já não sou uma pessoa tão rígida como eu era no início, que eu penso um pouco também que eu produzi, que eu já não produzo mais, que eu não tenho mais nem paciência para isso, e como essas pessoas têm, e como eles têm amor pela arte para produzir, sabe? Principalmente o teatro, o circo e a dança, né? Que são atividades muito ainda são artesanais, né? De certa forma. Então, mas assim, a ideia de objeto é que nem vocês falaram, quer dizer, aquilo que é o mais importante do contrato, quer dizer, aquilo que está sendo... Para que nós estamos fazendo esse contrato? Né? Eu tenho aqui um exemplo de um contrato aqui. A contratada por intermédio do interveniente anuente obriga-se a prestar serviço de ator ou atriz no espetáculo tal, durante a temporada de apresentações na sala de teatro tal, né? Localizado em tal lugar, enfim, período, quer dizer, é isso, né? Aí a gente vem para a vigência, que todo contrato precisa ter um prazo, também são regras de contrato, né? E aí você diz assim, vai de hoje, que eu estou assinando esse contrato, vamos supor, começa hoje, até, você tem que ter uma data final, né? Não dá para ter um contrato sem tempo indeterminado. Pode sim. Você pode ter um contrato indeterminado, não tem, daí ele vai ter lá uma cláusula de como é que ele pode ser rescindido em algum momento que alguém não queira mais continuar, mas ele pode sim, não necessariamente existe. É que contratos de produção de espetáculo, normalmente aquele espetáculo tem começo, meio e fim, você já sabe quando vai ser a temporada, e aí você faz um contrato para aquela temporada e já coloca normalmente uma previsão para eventuais prorrogações de temporada, para eventual circulação daquele espetáculo pelo país ou pelo mundo, que é melhor que já fique combinado, né? Você não é muito complexo para uma produção que investiu para colocar aquele espetáculo de pé, perder o ator principal e aí tem que começar de novo. Às vezes não tem como fazer. Então é importante. Esse contrato provavelmente vai tratar da temporada que foi combinado e tal, e vai ter alguma previsão. Olha, sei lá, foi um super sucesso, vamos prorrogar essa vigência, a gente vai fazer mais tempo. Nossa, a gente vai receber um convite também, estamos indo para uma mostra na Europa. Então, você já tem lá um pouco uma previsão de como é que vai ser se esse contrato tiver que ser renovado. Mas, prorrogado. Assim, de qualquer forma, eu acho que é um dado importante que as pessoas entendam que, ok, renovação é renovação, mas o prazo do contrato, né, é o tempo em que os lados estão se comprometendo um com o outro. Quer dizer, um ator que assina um contrato de hoje até março de 2023, ele sabe que ele tem que estar disponível para cumprir aquele contrato até essa época. Ele não vai poder chegar... Quer dizer, existem condições de poder sair no meio, tal, mas ele está combinando agora até quando vai esse contrato, não é isso? Ele tá se obrigando por aquele período. O contrato também, normalmente, tem cláusulas de saída. Né? O cara pode morrer, pode ficar doente, pode ter casos de força maior. Eu acho que, sim, a pandemia...
Covid, né? Covid. Então, a pandemia foi o grande, né, caso de força maior generalizado, né, em todos os contratos. Então, que você tem que repensar. Agora, a ideia é que naquele período, tirando essas exceções que eu coloquei, ele tem que estar à disposição, ele está se comprometendo e ele está envolvendo todo um custo. Você tem uma produção inteira que está sendo feita com aquele ator, não necessariamente em função dele, mas contando com ele. Então, assinar um contrato para o ator deve ser um ato sério, alguma coisa com a qual ele se compromete, que ele só vai se descomprometer ou rescindir em questões muito específicas, né? Ele, na verdade, está assumindo um trabalho que ele deve fazer. Na verdade, tem que pensar também que tem que ter prazo, porque a vida do artista é muito incerta. Então, enquanto ele está fazendo teatro, ele já está pensando no próximo trabalho e tem que estar plantando isso. Então, se ele não tiver um prazo, ele não consegue prospectar para frente, né? É super importante. E importante como cláusula, se você é um ator que está fazendo uma novela, por exemplo, na Globo, ou que você está, sei lá, hoje no Netflix, Amazon, às vezes você pede para colocar uma cláusula de ter um stand-in para te cobrir, porque a pessoa já sabe, está contratando um ator global, sabe que a Globo tem preferência, então você coloca a cláusula no contrato que o ator, antes de firmar esse contrato, ele já tinha um contrato anterior firmado com a emissora, e então que o contratante, o produtor, ele sabe que a Globo tem preferência, ou a SBT, ou a Record tem preferência sobre aquele serviço, de maneira que, se ele for chamado para gravar, que tem que ter um stand-in para cobri-lo, né? Então, são essas coisas que você imagina da vida da pessoa, você tem que imaginar, você vai poder estar todo dia? Não, talvez eu tenha que gravar, então vamos colocar essa cláusula aqui. Então, isso tudo que é importante que o artista passe para o advogado, né? Como é o dia a dia dele, as necessidades, para que a gente possa espelhar no contrato e seguir a produção sem problemas, né? Aí dentro dos contratos padrões, a gente vê muitas vezes tem a questão do período de preparação, vamos supor, ensaios, né? Durante os ensaios, uma condição de remuneração e de trabalho, de horários é A, e depois a temporada, que é B. E tem que ser feito claramente separado qual que é a regra para cada um. É isso? Eu costumo colocar nos meus contratos o período de ensaio, com data, horário e local. Depois coloco o local da estreia, e quando já tem as outras praças, eu coloco todas. E se não tiverem todas as praças ainda, eu coloco que as praças vão ser definidas futuramente, que tem que ser informada com 20 dias de antecedência, porque às vezes o produtor também começa o espetáculo e ele não sabe em quais cidades ele vai depender primeiro se a peça fez sucesso. Aí os produtores de outras cidades vão querer levar o espetáculo para lá. Aí, às vezes, depende da pauta do teatro, se vai ter. Você vai para Salvador, tem 2 bons teatros para você apresentar. Então, às vezes, tem 10 peças boas querendo brigar por aquela pauta e não consegue. Então, o produtor ele tem que ver quando vai ter pauta, quando ele vai conseguir a melhor passagem aérea, que hoje trabalhar com viagens é quase impossível. Os voos estão muito caros, se precisar trocar, terrível. Então, tudo tem que ser muito programado, né, com antecedência. Assim. É isso? Tá. Detalhes de remuneração no contrato. Como é que a gente coloca essas informações? Você tem um valor X por um período Y lá, mas que mais de detalhes a gente tem que ter no contrato quando fala de remuneração? Eu sou bem chata com remuneração. Primeiro, você tem que ver se a pessoa ganha um salário fixo ou se ela tem participação também em bilheteria, né? Se ela tiver participação em bilheteria, você vai pensar se ela tem do bruto ou do líquido. E se for do bruto, está fácil. Se for do líquido, tem que determinar o que significa o líquido. Então, se você vai tirar o percentual de locação da casa, vai tirar o percentual de tarifa de cartão de débito e crédito, vai tirar a emissão de convite, vai tirar o percentual do ECAD, vai tirar o percentual do diretor e do autor e dos outros atores que têm percentualizados ou não. Então, você tem que definir o que vai ser o seu líquido primeiro. Se for música, vai tirar ISS? Se for música, vai tirar ISS e outra. Não, até teatro. Tem alguns estados que os teatros cobram ISS São Paulo, também. Não. Então, tem que definir o que é isso, né? E nesse aspecto eu sou chata para o ator e não quero nem. Daí eu não me preocupo muito com o produtor. Eu deixo tirar o valor de locação da casa, do produtor local e tarifa de crédito e débito, porque
eu não posso ter que arcar com o pagamento dos outros, não me interessa. Se ele está pagando direito autoral para o autor, para o diretor, então você está pagando o meu também, então você está tirando de todos, não é meu problema. Então, nisso eu brigo muito. Mas, às vezes, a pessoa quer viabilizar, não tem verba mesmo, então aí você flexibiliza, mas, no geral, quando é uma produção grande, eu tento não flexibilizar tanto nessa parte do que é líquido, né? Porque senão também acaba não compensando muito. E para o artista, ainda mais para o artista grande, assim, no geral, o que já é famoso, ele faz certo porque ele gosta muito, porque não sempre ele vai ser bem remunerado. Você não vê os teatros lotando, não é mais tão fácil lotar teatro como já foi há um tempo atrás, né? É diferente hoje. Então tem que determinar isso na remuneração. Eu adoro botar a cláusula de multa por atraso de pagamento também, sabe? Essa é uma multa que eu sempre coloco, independente, porque tem que ter. Às vezes o produtor, fiquei sem dinheiro, não me diz respeito, esse seu problema você resolva de outra forma, porque eu preciso desse dinheiro também, estou contando com ele, então não posso não receber com multa, juros e correção monetária. Isso eu sempre coloco ali e coloco a diferença, né? Às vezes para ensaio é um valor fixo e depois tem outro valor que é para prestação de serviços efetiva, o que é sempre engraçado, porque no período de ensaios, você trabalha muito mais do que quando você está prestando serviço. Porém, quando você está trabalhando, não no ensaio, mas prestando serviço nas apresentações, o produtor tem uma remuneração, então ele pode te pagar um pouco a mais. E nos ensaios ele não tem, então acaba que sempre a remuneração que deveria para mim ser maior, ela é menor. Eu sempre penso sobre isso, assim. Eu acho que tem uma coisa que a Andrea falou, mas não detalhou, que assim, você tem a possibilidade dessa remuneração com bilheteria, né, percentual de bilheteria, e você tem a remuneração também, que pode ser por job, então, sei lá, a gente vai ficar em cartaz 3 meses, eu vou te pagar X por mês, ou pelo número de performances, pelo número de apresentações, né? Então, aí você tem um cachê para cada vez que o artista se apresenta, ou quando ele recebe um valor por semana, um valor por mês, tem lá uma quantidade também de apresentações que estão lá dentro. Não é porque ele recebe por mês que ele vai fazer 30 apresentações. Então, mas é bom que esteja claro do que estamos tratando, né? Então, normalmente, ele vai fazer, sei lá, 16 apresentações, com a questão das contrapartidas, talvez 20, mas tem que estar nessa remuneração, vai estar muito claro, ele vai receber X por apresentação, ou ele vai receber X por mês ou por semana, sendo que nisso incluem tantas apresentações, para estar claro o que é que está sendo remunerado e o que está dentro daquela remuneração, até para você poder discutir. Olha, já fiz as minhas 20 apresentações, você quer mais uma, mais duas? Vamos lá, mas se eu tenho agenda, eu ator, eu vou fazer, mas custa, é um trabalho. É um trabalho. Então, é isso que é chegar nesse ponto. Quer dizer, às vezes você tem lá uma remuneração. Você está falando, vamos supor, são programadas sexta, sábado, domingo, três sessões e tal. Você vai colocar mais 2, 3 sessões por mês, que é para atender eventualmente. E você coloca lá, em caso de ter além disso, aí teria uma remuneração extra que fica pré-combinada, que também não precisa chegar no dia e falar assim, mas eu quero mais tanto. Não, você combinou. Você tem uma extra que está combinado o valor dela. Também, isso também é prático. É isso. Né? As apresentações extras têm que ter um preço combinado, porque tem uma coisa que, assim, que também é diferente. Você tem lá uma previsão nos contratos hoje dessas apresentações extras de contrapartida, que já estão no jogo, né? No fundo, o produtor está comprando 20 apresentações, ok, 4 são contrapartida, mas... Enfim, ele está pagando por todas elas, ele tem que dar a contrapartida. Agora, esse é um aspecto. Você tem um outro que é, nossa, está indo super bem, então vamos fazer uma matinê no sábado? Vamos fazer uma matinê no sábado e no domingo? Então, aí você está aumentando 2 apresentações por semana, que são 8 por mês, isso tem que ter um preço ali definido. Né? Que é bom para todo mundo, que legal, que está lotando e que a gente vai fazer 8 apresentações adicionais. Então, aí você tem 2 questões, que é a agenda, né? Possibilidade, precisa ver qual é o nível de desgaste do ator em cada apresentação para ver se dá para fazer 2, né? Às vezes não dá. E se dá, tem que ter lá já um preço estipulado de quanto vale essa apresentação. Então, quando a gente fala em preço de remuneração, todo mundo tem que levar em consideração que preço não é só o número do valor, né? Mas quando vai ser pago. Quer dizer, isso que você falou de cláusula de atraso, que enfim, é importante. Você determina quanto você vai receber e
quando você vai receber, que dia vai ser, até que dia vai ser esse pagamento, e caso não aconteça, qual é a penalidade para quem não cumpriu, né? É isso. É isso que é importante quando a gente fala em remuneração. Na verdade, também tem que lembrar que quando você recebe um percentual de bilheteria, às vezes o produtor paga só tipo 10% da bilheteria e não tem um valor, e às vezes a bilheteria não dá nada. Então eu sempre coloco 10% com o mínimo assegurado de tanto por mês. Isso é uma coisa sempre para se pensar. Olha, eu prefiro botar, tenho 10 mil por mês, já tenho, tendo a bilheteria ou não. Se a bilheteria der mais que 10 mil, ok. Se der menos, você tem que me complementar, porque eu preciso ter esse valor mínimo assegurado. É uma técnica que você precisa ter na hora de negociar, tem que ser colocado ali, naquele momento, né? Que sempre acontece isso. Então, é importante ter, eu determino sempre um valor mínimo mensal. Tá. Aí vocês falaram bastante sobre isso, mas eu queria entrar bem no detalhe na questão de direitos de imagens e direitos autorais conexos, né? Que às vezes para eles é um assunto meio cabeludo, entender o que é exatamente esses direitos de imagem e direitos autorais conexos. Dá para tentar explicar um pouquinho o que seria isso? Vai lá, André. Então, isso é uma coisa bem interessante. Na música é bem mais complexo. Na área do direito autoral, você tem que entender que tem o direito autoral, que é aquele que cria, né, o criador, e os conexos. Eu sempre falo que o direito conexo é um direito que ele é ligado ao direito autoral, ele é totalmente ligado. Então, por exemplo, Jorge Amado escreve um livro e ele vira um filme. E aí vem a Sônia Braga e dá uma vida para a Gabriela. Se fosse a Marília Pêra fazendo a Gabriela, ia ser outra Gabriela. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer pessoa vai fazer diferente daquele ator. Então, existe o direito de personalidade, que só aquele ator faz daquele jeito. Ele vai enriquecer a obra do Jorge Amado com a criatividade dele. Então, ele é conexo por quê? Porque ele não existiria se não existisse o direito principal, que é do autor. Mas ele acrescenta esse direito para que a obra fique mais bonita. Na música, por exemplo, o músico, ele não escreveu a música, mas ele faz o arranjo do violão. Isso é um direito conexo ao direito principal, que é da obra originária, né, da música. Então, isso é bem importante entender. Então, quando você tem o direito autoral, você cede o direito autoral. Quando você tem o uso de imagem, você faz autorização ou licença, mas você não cede, porque o direito personalíssimo ele não é passível de cessão. Então, a gente faz, por isso tem essa confusão, se é cessão, se é licenciamento, se é... que acaba que hoje é realmente bagunçado se é licenciamento, se é concessão, se é... Mas, basicamente, você usa a cessão para o direito autoral e licenciamento de uso de imagem e som de voz. É importante só acrescentar, eu tenho um amigo advogado que me ligou um dia, Cris, eu recebi um contrato e eu acho que é licenciamento, mas o advogado está brigando, diz que tem que estar escrito concessão. Você acha que tudo bem? Eu falei, tudo bem, amigo, segue aí. Assim, enfim, detalhe o que você está combinando, porque é isso, o mercado mistura a palavra cessão com licenciamento, com concessão e fica complexo. Mas é importante, né, o artista saber que ele tem, né, o ator, o artista, esse direito conexo, né, quando ele faz a contratação, qual é a extensão do que ele está autorizando que seja feito, né? Porque assim tem um lado, especialmente quando a gente trata de cinema é industrial, né? É diferente do teatro, né? Acho que a gente pode dizer teatro é de verdade a coisa mais caseira, caseira não é a palavra. Né? Mais artesanal. Mais artesanal, é isso, é mais artesanal. O cinema é industrial. Então, assim, se o produtor de cinema não tiver para si a condição, todos os direitos, isso eu não estou dizendo de graça necessariamente, mas ele tem que ser o titular daquela obra. Senão acontece o que acontece com muitos filmes que a gente tem no Brasil dos anos 60, 70, ninguém sabe de quem é aquilo, ninguém sabe como é que usa. Porque aí não tem ninguém, uma pessoa, um personagem, uma empresa que diz, ok, você pode usar nessas condições. Se você pagar X, você pode usar. E aquele X vai pagar as pessoas que estão envolvidas naquele filme. Então, é muito bom para todos que tenham um titular que possa representar, que possa receber e pagar essas pessoas. Então, a gente não está aqui defendendo, olha, não ceda de jeito nenhum, não assine e tal. O que o artista precisa saber é qual é a extensão do que ele está cedendo. Então, se ele vai fazer um espetáculo de teatro,
Talvez o produtor do teatro precisa da imagem para fazer a divulgação. Hoje, em todas as mídias digitais. É claro que ele tem que poder colocar no Instagram, talvez no TikTok, e não sei, no Plonks, que ainda não foi inventado, mas será, e aí ele também vai querer usar. Enfim, é óbvio que você... Agora, será que ele precisa ter os direitos de captação e divulgação integral numa plataforma streaming de graça? Não, acho que não. Né? Acho que não. Ah, mas ele acha que vai fazer, talvez, e vai vender e todo mundo pode ganhar mais dinheiro? Talvez sim. Então, assim, eu acho que precisa entender essa extensão do que está sendo cedido. Então, é isso que é importante, porque o que hoje menos, mas no passado foi muito forte isso, os atores, mesmo os mais reconhecidos, eles assinavam o contrato sem entender que eles estavam entregando os direitos, e aí ele começava a se ver em vários lugares do mundo, em várias utilizações, que ele não entendia. Como assim esse produtor está usando essa imagem, está usando essa obra audiovisual e tal? Mas estava lá, ele cedeu, ele disse que tudo bem. Então, eu acho que é isso. Essa parte da sessão é muito importante que o artista entenda o que ele está assinando, o que é que está sendo cedido, o que foi combinado versus o que está escrito no contrato. E, de novo, não existe contrato, assina aí que tudo bem. Não existe. E, especialmente nesse setor, porque, assim, bem ou mal, o espetáculo vai acabar. Bem ou mal, a gravação para o cinema vai acabar, ele vai receber o cachê dele e vai para casa. Se não tiver aquela alimentação combinada ou o transporte combinado, é ruim, mas acaba. A cessão de direito, se ela for mal feita, ela perdura por anos e anos e anos. É um calo no sapato daquele artista durante anos. Ele vai se sentir aviltado. Né? Ele pode vir a se sentir roubado e aviltado durante anos. Então, é uma coisa para se tomar cuidado, para se ler com cuidado. Então, quando a gente fala nisso, quer dizer, quando o ator vai fazer uma peça de teatro, ele vai ter que ceder a imagem dele para um certo nível de coisas. Por exemplo, o produtor da peça vai querer colocar um trechinho da peça no TikTok, vai querer colocar um trechinho da peça no site do teatro. Tudo isso faz parte. E você, quando está sendo contratado como ator, você está recebendo por isso, e isso tem que estar no contrato, de certa forma, para dizer, você está recebendo do dinheiro que você está recebendo, uma parte é porque você está lá trabalhando fisicamente, outra parte é porque você está cedendo a sua imagem. Né? Agora, aqui extensão é isso, essa questão que a gente está falando. Se enquanto a peça está em cartaz, eu estou colocando lá, deixando divulgar minha imagem, fazendo isso e aquilo, ok. Mas 10 anos depois que a peça já saiu de cartaz, se alguém filmou aquela peça e está vendendo para as pessoas pagarem ingresso para assistir aquela peça filmada 10 anos, o ator deveria receber por isso. Ele não recebeu quando ele fez a peça lá atrás, tá certo? Ele deveria autorizar, né? Não é só receber. Ele pode, mais do que isso, na verdade, se ele não autorizou, ele pode tirar de circulação, ele pode ser indenizado, é um passo atrás. Né? Sim. Ele tem que autorizar para que isso seja feito. Então, quando uma pessoa assina esses negócios de direitos autorais, ele tem que entender o que é isso. Né? Ele tem que entender que eu estou permitindo até esse ponto. Mais do que isso, peraí, vamos conversar, eu acho que isso está exagerado. Porque às vezes vem um contrato lá e fala assim, você cede a tua imagem para o resto da vida para fazer o que quiser. Inclusive porque tem não só uma questão, vamos colocar aqui, econômica, né, que o produtor, né, pode estar ganhando dinheiro com aquela comercialização, aquela circulação, mas tem também uma questão de qualidade. Né? Eu quero que aquela imagem daquele espetáculo que eu fiz, nessa qualidade, com esse tipo de edição, porque assim, uma coisa, o meio muda o formato. Então, uma coisa é o espetáculo ali ao vivo, outra coisa, né, a gente que estava na pandemia em casa, a gente viu um monte de espetáculo transmitido ali, uma coisa meio esquisita, né? Mas tudo bem, estava valendo porque a gente estava trancado. Agora, assim, a hora que você edita esse espetáculo de teatro para o cinema, para uma plataforma audiovisual, de streaming, o que seja, teoricamente exige uma captação de som,
de uma qualidade diferente, uma edição das imagens, eventualmente cortes. Então, assim, para além também da questão financeira, tem uma questão da qualidade final daquele produto, se eu estou satisfeita com aquilo, né, ou não. Pode ser que alguns improvisos ao vivo sejam engraçados e fiquem péssimos no audiovisual. Então, eu acho que tem essas, talvez, 3 questões, né, para serem consideradas. O que eu estou cedendo? Né, qual é o limite, né, do que eu quero que possa ser feito? Se pode mais coisas? Que tipo de qualidade eu exijo para aquilo e se eu quero pré-aprovar aquele produto final? E, por fim, quanto custa? Ou é de graça? Sei lá, a minha relação é com o SESC, estou chutando, e acho que tudo bem, eles vão usar isso para finalidade educativa e eu acho que está ok. Beleza. Você é dono da sua vida, não tem certo ou errado. Tem o que é bom ou é ruim para você. Né? Agora, não ser surpreendido pela cláusula que você não leu é muito bom. Ok. Condição de rescisão. Né? A gente acabou de falar assim, eu estou combinando que eu vou fazer isso e aquilo, tal. Mas somos todos vivos, né? A vida acontece para todo mundo e pode acontecer uma situação que você fala assim, putz, eu sei que eu assinei, eu tenho um contrato, mas eu mudei de ideia, quero fazer outra coisa. Então, todo contrato também tem que prever como rescindir ele. A porta de saída que você chamou antes, né, Cris? O que vocês acham que é razoável? Como que deve ser considerado essa... Porque toda a porta de saída é para os 2 lados, tanto para o contratante como para o contratado. Então, a peça pode falar assim, não deu, eu tinha muita boa vontade, contratei para você para trabalhar por 6 meses, mas não está dando certo, eu vou encerrar com 2 meses. Como é que é essa regra de saída? Como é que vocês veem? Não tem uma regra, mas eu costumo colocar que o ator, se quiser sair, tem que pedir com 30 dias de antecedência, que dá tempo da pessoa ensaiar outra pessoa e que ele se obriga a ajudar nos ensaios. E para o produtor também 30 dias, mas se ele quiser não cumprir, porque às vezes ele discutiu com o ator, não quer mais ele, paga os 30 dias, mas o ator não precisa estar à disposição. Acho que 30, ou musical eu costumo colocar 60 dias, que às vezes demora bem mais para as coisas acontecerem, mas um musical, às vezes se você tira uma pessoa, às vezes tem contrato de musical que a pessoa não pode mesmo sair antes daquele período, que é um prejuízo muito grande para uma produção também, né? Se você pega, tipo, por exemplo, uma Família Addams, você quer ver a Marisa Hort, você quer ver o Daniel Boaventura, aí se a Marisa sai, foi toda a mídia feita em cima da Marisa, aí, poxa, eles vão perder muita coisa, até achar uma pessoa como a Marisa para colocar no lugar de fazer a Mortiça, é diferente. Então, aí você faz um contrato sem muito esse tipo de rescisão, com 30 dias, 60, às vezes eu boto 90 dias, depende mesmo do que eu estou fazendo. Espetáculos mais simples, 30 dias, para mim, tem sido suficiente. Eu acho que é isso, né? Os contratos também, normalmente, têm também uma regra de rescisão não tão amigável, né? Um pouco isso que a Andrea está dizendo tudo bem, eu quero sair, eu comunico que eu quero sair, o produtor vai lá arrumar um substituto. E eu dei os 30 dias, mas eu posso querer sair agora. Não, né? Não tem mais conversa possível, eu quero sair imediatamente. Aí, normalmente, o contrato prevê multas ou prevê perdas e danos. Depende muito da importância também daquele ator, né, no espetáculo como um todo. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais complexo você substituir. Né? O exemplo que ela deu da Marisa Hort é super importante. Assim. Imagina a Marisa dizer, eu não vou mais. Não importa a motivação, se ela pode ter razão. Né? A produção pode estar sendo tóxica, pode não estar dando certo, ela pode não estar se sentindo bem, ela fala, eu não quero mais. Mas, para o produtor, é um prejuízo gigante até ele conseguir. Veja, ele tem que achar outra pessoa, ensaiar outra pessoa, comunicar. Comunicar é muito caro. Divulgação é uma coisa muito cara. Né? Então, é importante que o ator tenha isso claro para ele também, que tem um compromisso, tem uma produção inteira sendo feita e que uma cláusula para uma rescisão imotivada e sem aviso prévio, ela vai gerar uma multa.
e, eventualmente, perdas e danos, que é uma outra coisa. Vamos explicar o que é isso, o que é multa, o que é perdas e danos. Multa, normalmente, é um percentual do valor do próprio contrato. Você vai pagar uma multa de 10% do valor do contrato, de 20%, de 50%, não sei. Mas valor fixo, 10 mil reais. É um valor fixo, O contrato era de 100 mil, 10%, vai pagar 10 mil de multa e tchau. Mas também tem, normalmente, uma proporcionalização pelo tempo que falta do contrato, mas tem lá, é um valor que você sabe arbitrar. Perdas e danos é uma coisa mais complexa, que é assim, bom, quais foram as perdas que essa sua saída maluca causou para a produção? Aí imagina, numa produção que a gente está dizendo que ensaiar outra pessoa, arrumar outra pessoa, cancelar um mês de espetáculo até ter essa pessoa, colocar na mídia que eu tenho outra pessoa, vai somando. Ficou caro. O produtor visual, mudar o layout para os cartazes que forem impressos, e às vezes até o problema com o patrocinador, que só te deu o dinheiro porque era aquele ator específico. E aí você pode ter um problema maior ainda, né, que vai te causar prejuízos bem graves. Então, o artista tem que saber o que ele está causando ali, né? Mas acho que eu também vejo pouco isso acontecer, só no caso de ter realmente... Porque as pessoas gostam tanto de estar ali, naquele lugar, por que ela vai rescindir? Ela quis tanto fazer. Não acontece muito no teatro. Eu vejo isso mais acontecendo em cinema e séries. Tem acontecido mais. Mas no teatro, para mim, acho que eu tive um caso desse na vida. E assim, só para diferenciar, uma coisa é uma condição de rescisão pré-estabelecida. Você fala, por exemplo, que vocês deram um exemplo, 30 dias, tal. Ok, está estabelecido e está cumprido. Outra coisa é uma punição por uma quebra de contrato, né? Quer dizer, uma pessoa, tanto o contratante como o contratante não pagou o cachê combinado do ator. Esse ator tem uma multa por atraso, mas ele também pode sofrer perdas e danos, ele também pode ter uma consequência grave por esse pagamento, também pode virar uma punição, né? Isso existe também. Então, uma coisa bem que eu penso que uma rescisão que eu acho sempre importante de lembrar, em viagem, quando a pessoa começa a fazer produção e fica muito difícil trabalhar porque as condições são ruins de transporte, de alimento, de hospedagem, que a pessoa nem está inteira para poder prestar os serviços, aí tem que ter mesmo a cláusula de rescisão e eu tenho nessa condição eu consigo rescindir até às vezes com menos de 30 dias porque não dá para continuar assim, e isso acaba sendo o elenco inteiro que nunca é um só, né? A maioria, quando isso acontece, vem para todos, né? Então, a produção também tem que saber que ela também tem que agir direito. Você trabalhar fora da sua casa tem que ter um pouquinho de conforto, senão é difícil, ainda mais quando fica em estrada há muito tempo, né? 2, 3 meses, você tem que ter um certo conforto para poder trabalhar. Bom, aí tem uma coisa que tem todos os contratos também, que eu vejo, que é uma coisa que fala sobre vínculos trabalhistas, né? Normalmente tem uma cláusula deixando bem claro, olha, esse contrato não tem vínculos trabalhistas, falando em teatro, parece meio óbvio, né, que você, enfim, é uma relação não trabalhista, né? Às vezes você vai falar em televisão que o cara é contratado para ficar anos com um programa, não sei o quê, aí começa a ficar mais dúbio o que é trabalhista e o que não é trabalhista. Qual a visão de vocês sobre essa questão da visão trabalhista num contrato de artes cênicas? Eu nem deixo ela falar primeiro, porque eu tenho uma posição bem radical. Na verdade, assim, nas relações de espetáculos, né, sei lá, a gente faz tanto tempo que a gente não tem um espetáculo que fica em cartaz 10 anos, que, né, os espetáculos ficam 3 meses, 6 meses, talvez 1 ano, normalmente. Os atores têm outras atividades. Assim, é relativamente indiscutível de que é uma relação de prestação de serviço, né, que tudo bem, tem lá aquele... Claro que tem algum tipo de subordinação, mas, enfim... Toda prestação de serviço tem. Eu sou advogada, você me pede um contrato naquele tipo de contrato. Eu não posso fazer o que eu quiser. Então, tem algum nível de subordinação, mas ainda assim é uma prestação de serviço. Então, no caso dos espetáculos, eu vejo que sim, em algumas séries que são filmadas, as coisas são muito específicas. É um serviço prestado por um assunto específico. E a ideia é que você tenha um contrato, né, a gente já falou, com a empresa,
E o ator, ele não tem um vínculo, ele não tem horário para entrar, para sair determinado, ele não bate cartão. Tem uma série de cláusulas que indicariam que ele seria um empregado, né, que é o que a gente chama de um registrado em carteira, com todos os direitos seletistas, de aposentadoria, etc. Essa relação ela tem se discutida de uma outra maneira, eu vou deixar para a Andréa bater, que é com as televisões, especificamente esses atores que ficaram trabalhando com contratos de 25 anos, 30 anos, sem fim, né, com as TVs. Antes só da Andréa falar, eu só vou fazer uma ponderação que é assim, a gente precisa separar um pouco de que ator a gente está tratando, né? E eu acho que especialmente os atores bem remunerados, eles fazem uma escolha. Isso, assim como os profissionais bem remunerados. Se você pega um diretor de uma agência de comunicação, normalmente ele também não é registrado, porque assim, ele faz uma escolha. Ele, trabalhando como prestador de serviço, ele pode estar abrindo mão de um 13º e de férias com um terço, etc., mas ele certamente negociou uma remuneração mensal maior, ele paga menos imposto, ele simplesmente assume que ele vai administrar a remuneração que ele vai receber. Ele não precisa do Estado como proteção. Agora, quem tem remunerações menores precisa do Estado como proteção e, por isso, você tem as regras da CLT. Vamos ouvir a opinião radical aqui da Andréa. Eu, na verdade, eu acho um absurdo essa questão de querer ter uma relação trabalhista no teatro, porque já não é fácil produzir. Você vai encarecer tanto para o produtor, 27,5% de imposto que o ator paga, mais os 20% do INSS. É absurdo você ter que fazer esse registro. E depois, assim, acabou a produção, como é que eu vou pagar 13º, férias e fundo de garantia se eu não tenho mais entrada? Não existe. Agora, então, para eles, atores, quando eles receberem um contrato que está escrito lá assim, isso não é uma relação trabalhista, não sei o que lá, o entendimento é isso mesmo. Né? Você isso coloca, mesmo. você coloca... Ok, ninguém está me sacaneando, porque realmente não é na... Não, e assim, a pessoa está fazendo um espetáculo, mas ela também faz novela, ela também faz uma apresentação de MC, ela faz outras coisas, ela não está só trabalhando para aquela pessoa, ela não está impedida de trabalhar para outras produções, porque ela está ali de quinta a domingo em cartaz. Ela pode trabalhar segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo de tarde. Né? Quantos atores fazem infantil à tarde e à noite faz o adulto? Existe. Então, essa pessoa não está ali parada à mercê e esperando só aquele cara te pagar. Ele tem outras fontes que ele pode ter. Se não quiser, ok, mas ele tem a possibilidade. Ele não tem aquilo como um único emprego por obrigação. Né? Legal. Aí tem aquelas coisinhas que vocês falaram que são mais específicas. Né? Eu listei aqui algumas e queria até... Às vezes eles vão encontrar isso num contrato, queria entender quanto que isso influencia a vida deles. Primeiro, cota de convites. Né? Às vezes você já tem no próprio contrato com o ator dizendo quantos convites esse ator vai ter direito por sessão, por mês, enfim, regras que estabelecem. Tem minha mãe quer ver a peça, meu tio quer ver a peça, eu queria dar um convite. Ninguém é obrigado a dar convite, tá certo? Nenhum produtor é obrigado não, você tem uma cota de convite. Normalmente se estabelece essas cotas de convites. Né? Na verdade... O ator, vamos voltar àquele assunto, nem todos eles ganham muito dinheiro. Então, é claro que se ele quer levar a mãe, a família, as pessoas, ele não vai querer comprar todos aqueles ingressos que eles nem podem. Né? Quando você também coloca a cota de convite no contrato, ele acaba sendo também um adicional de remuneração, na minha opinião. Como o crédito. Se você bota um crédito grande, às vezes eu ganho menos do que eu queria, mas eu estou em primeiro lugar, em destaque, em todas as mídias. É uma outra forma que você tem de negociar a sua participação. Não necessariamente a sua remuneração ela é só direta através de um pagamento. Ela pode ser por convite, ela pode ser por divulgação, outras coisas. Mas, é claro, se você tem um elenco de 50 pessoas, você não pode colocar isso no contrato de todos, você vai colocar no dos protagonistas e você coloca a cláusula de convite amigo, que, no geral, você cria uma outra... Você coloca no borderô ingresso amigo, você deixa a lista dos seus amigos ali, e as pessoas pagam 30, é um valor mais barato para tudo. Porque isso também influencia naquela própria história que eu falei do pagamento do ECAD. Né? Se tem um ingresso amigo que seja R$10, é muito melhor você ter um ingresso amigo a R$10, você vai pagar o ECAD
sobre os R$10 do que você pagar o ECAD de graça, que ele vai ser feito em cima da média dos ingressos que você vendeu. Então, mas isso são sempre questões negociais, não tem uma obrigatoriedade de colocar, e você não precisa, você pode botar 4 convites por mês, que daí é viável, você poder dar para uma equipe 4 por mês, na estreia todos que você precisar. Essas questões elas são tão simples de resolver, porque você conversa, pode, não pode, não pode. E a pessoa vai entender se pode ou não pode. Você está num teatro de 500 lugares, você não pode dar tantos convites. Está num teatro de 1.500, às vezes até quer dar convite para poder encher, porque o boca a boca funciona muito ainda em teatro, né? Legal. Obrigações referentes à produção. Você citou aí um exemplo. O ator fica responsável por lavar seu figurino, né? Vamos supor. O ator fica responsável por vender 10 ingressos por sessão. Seria uma obrigação de produção, né? O que vocês acham? Quer dizer, também é importante que isso esteja claro. Quer dizer, o ator não é obrigado a fazer seu figurino. Alguém vai fazer o figurino. As despesas de produção, tem que estar claro no contrato quem vai ser o responsável por isso, ou não. Na verdade, já é uma função do produtor, né? A obrigação é ele produzir e colocar em pé. E pagar todas as despesas da produção. Eu não coloco que ele tem que dar o figurino, a não ser que eu queira uma atriz famosa que queira, olha, eu quero um figurinista tal, você contrata ele, senão eu não faço. Tudo bem, eu quero um maquiador tal, senão eu não faço. Mas, naturalmente, é a função do produtor colocar o espetáculo em pé. Não boto especificamente que ele é o responsável de fazer o figurino. Não, isso aí eu nunca coloco. Está funcionando? Tá, acho que está. Quer acrescentar? Tá, e aí, com relação àquilo que a gente começou a falar, despesas em eventuais viagens, hospedagem, alimentação, transporte, quer dizer, eu acho que quanto mais específico, melhor, né? Se você fala em alimentação, você não pode deixar completamente aberto, qualquer alimentação, já tem que dizer, né, um mínimo de qualidade e tal. Na verdade, assim, indo um pouco na linha do que a Andrea falou e que as pessoas às vezes não compreendem, tá na estrada, né? Como os músicos especialmente falam muito. Não é fácil. Se você imaginar uma banda, né, de rock brasileira, tal, cada final de semana ele está num lugar, numa cama, com uma comida, então assim, aí as pessoas começam a dizer, mas esse artista é chato. Ele não é chato, é que assim, depois da 10ª viagem, você já não quer mais ir num restaurante que só tem uma comida super sofisticada. Você quer comer a comida da sua mãe, mas como sua mãe não está lá, você quer, talvez, uma comida caseira. Então, começa a se criar uma série de especificações no contrato, né? É muito comum, nos contratos de artista estrangeiro, que eles chamam de rider técnico, e que muitos artistas nacionais, especialmente em música, tem muito, que tem lá no rider técnico, normalmente, não só tudo que precisa ter no palco, né? Porque se você é músico, tem que estar lá, olha, o cara é pianista, ele não vai levar o piano no avião. Ele precisa que tenha um piano de qualidade X, afinado, etc. Então, vai estar lá o que é que precisa ter. E também essas definições, que tipo de hotel, que tipo de alimentação. Eu tive uma atriz uma vez que colocaram no contrato hospedagem. Não foi a gente que fez, ela, enfim, é sempre assim, né? Ator amigo, então... depois que assinou, depois que deu ruim, aí ele te liga. Então, hospedagem, na cidade de Santos, acho que era. Quando ela chegou, era a casa de uma pessoa. Hospedagem. Hospedagem. Não estava escrito hotel de pelo menos. Então, quando você diz um hotel, você coloca lá, tá bom, a produção não pode pagar um hotel 5 estrelas. Não importa. Vai ser 3. Combinado não é caro. Combinado não é caro nem barato. Então vai estar lá. É um hotel de pelo menos 3 estrelas num quarto single. Eu não vou dormir com a Andrea. A Andrea vai dormir no quarto dela, eu vou dormir no meu. Né? Então, assim, esses detalhamentos são importantes, eu acho, para que a pessoa... Veja, eu estou indo... O ator está indo daqui fazer uma apresentação em Manaus. A hora que você chega em Manaus, às 10 horas da noite, você descobrir que o hotel não é 3 estrelas, que o quarto é para 4 pessoas, que a alimentação
churrascaria e eu sou vegana. É muito complexo. Então, é muito importante que tenha esse detalhamento dos itens de produção. Também é importante no espetáculo na sua cidade natal. Aqui na sua cidade natal é mais fácil. A hora que você chega no teatro e fala, amigo, assim não vai dar. Não dá para eu vir aqui e não ter água. Né? O catering não tem água. Não tem, a gente vai ficar 12 horas no teatro ensaiando e não tem fruta, e não tem, eu não posso sair para comer, mas também não tem comida disponível, enfim. Você consegue. Agora, se você está viajando, a hora que você já está lá, às 5 horas da sua casa, 10 horas da sua casa, é mais complexo. Então, é muito importante que você coloque quais são os itens de produção que são essenciais para o seu bem-estar. Né? Eu não estou falando, eu quero que a toalha seja branca de bolinha cor-de-rosa, porque eu vou me chatear. Não, eu preciso que tenha determinados itens que trazem bem-estar, segurança mínima alimentar e de hospedagem. Aceitação de patrocinador. Às vezes, né, eu acho que isso acontece mais em atores muito, muito consagrados, né, ou músicos, artistas muito consagrados, que podem ter um patrocínio pessoal. Né. Eu já tive uma vez uma coisa meio louca, porque eram seminários, e uma das pessoas, da atriz que for falar, tinha recebido um patrocínio grande de uma instituição financeira, o seminário era patrocinado por outra instituição financeira, começou uma discussão gigante, o que parecia, inclusive, uma grande bobagem, porque, enfim, eram coisas muito, muito distintas, mas, às vezes, você tem essa questão, se o ator, eu acho que aí, assim, o ator precisa ter muito cuidado, de novo, com as coisas que ele se compromete. Então, digamos que ele fez um contrato de patrocínio, com exclusividade, né? Normalmente ele virou garoto propaganda daquela marca, é bem possível que ele não possa atuar num espetáculo de uma marca concorrente. Então, ele precisa colocar no contrato dele que pode ter qualquer patrocinador, menos do segmento de alimentação, do segmento de instituição financeira, enfim, daquele segmento que ele se comprometeu por um tempo. Né? Então, é importante que o ator o avise, até porque, se o ator não coloca isso no contrato, eu, produtora, não sei. Depois que eu vendi meu patrocínio e que eu estou colocando o meu circo em pé, o ator vem dizer, mas eu não posso, vai ser amigo. Sinto muito. Tem que colocar antes e também tem que lembrar do produto, que o próprio produtor, né, às vezes ele pega um patrocínio do Itaú, então ele não pode apresentar no Teatro Bradesco. Né? Tem essa história. Mas assim, pensando no ator, quer dizer, o ator, a preocupação dele na hora de assinar um contrato, que provavelmente vem dizendo assim, você se compromete a aceitar o patrocinador do espetáculo sem problema. Ele que tem que ver isso, quer dizer, se ele tem um contrato, vamos dizer, ele fez um contrato de publicidade com o Itaú, que ele é exclusivo do Itaú, aí ele tem que colocar essa ressalva. Agora, se ele não tem nenhum tipo de exclusividade, normalmente ele aceitaria que qualquer patrocinador pode patrocinar o espetáculo. É isso. É o normal. Tem também você lembrar que às vezes a pessoa está em cena, né, e ela pega o merchandising, né, ela pega essa água aqui por água e daí ela vai beber. Então, ela é obrigada porque essa empresa está patrocinando. Aí ela fala, não vou fazer propaganda aqui à toa. Ela é patrocinadora, mas eu não quero. Se você quiser que eu beba, você vai me pagar por ação de merchandising, que é uma outra coisa que se negocia e que são cláusulas adicionais. Né? Tá, mas se ele assinou que tudo bem, ele não pode chegar depois e começar a falar, eu quero ganhar como merchandising, se ele aceitou o patrocinador. De fato, não, porque ele não sabia que ele ia ter essa ação no meio. Ele tem um roteiro que ele aprovou, eu vou fazer essa peça com esse roteiro. Não está no meio do roteiro da peça que eu vou pegar a Coca-Cola e vou tomar não está no roteiro. Isso foi inventado depois. Então, ele não é obrigado a fazer isso sem estabelecer remuneração. Tá. Na verdade, tem uma coisa também que eu acho que a gente pode colocar como previsão, que é assim, cláusulas ilegais, elas são nulas de saída. Então, digamos que tem uma cláusula dizendo o ator vai se matar no final do espetáculo. É ilegal. Eu não posso ter uma cláusula que prevê o suicídio ou o assassinato de outro de fato. Né? Claro que de ficção está valendo, mas de fato. Então, essa cláusula é nula. O que tem muito nos contratos, assim, tudo bem, se uma cláusula for nula, se duas cláusulas forem nulas, é quase uma salvaguarda para o advogado. Se eu errar e no meio do caminho tiver uma cláusula nula, as outras continuam em vigor.
Então, tudo bem, esse pedaço não vale, mas todo o resto do contrato continua valendo. Normalmente é isso que está escrito. A nulidade de uma parte... Coisa que tem mais acontecido hoje, você vê em vários contratos dos players a seção do direito moral. O direito moral ele é um direito irrenunciável. Ninguém pode renunciar a esse direito. Então, é uma cláusula nula. Né? Então, está escrito, se você não entender assim, o contrato continua vigendo. Essa cláusula é nula, mas o resto do contrato continua. Dentro do direito autoral, você tem o patrimonial, que é que você cede, o moral. Então, por exemplo, o crédito. Né? Quem é o autor? O autor é o Zé da Silva. Tudo bem, ele vai autorizar que a gente use, grave, adapte, faça um espetáculo, faça um filme e vai receber por isso. Isso tudo é negociável. Mas eu não posso pagar o dobro e dizer que o autor é Cris Olivieri. Não tem valor essa cláusula. Né? Porque o direito moral ao crédito ele é inegociável. Então, essa cláusula não teria valor. O que é tolerância? Tolerância, que assim, se a pessoa aceitou receber, por exemplo, no dia 5 ela tinha que receber, ela recebeu no dia 15, não é porque ela tolerou isso que ela não tem o direito de cobrar a multa por atraso de pagamento. Entendeu? Tá. Quer dizer, significa que também, se eu deixei barato uma vez, não quer dizer que eu estou deixando barato sempre, é isso? Pode ser também, não que seja só isso, né? Mas assim, os contratos dizem, porque talvez exista alguma figura de direito que fala, uma vez que você tolerou, você aceitou, então não tem mais direito. Não, isso não existe. Pode ser, não sei. Pode ser que também tem essa figura da novação. Novação significa o quê? É como se você estivesse recontratando. Então, porque eu devia receber dia 5, mas eu recebi dia 15. No mês seguinte, eu também recebi dia 15. E daí, no outro, eu também recebi dia 15. O que essa cláusula está dizendo é o seguinte, não é porque eu recebi 3 meses dia 15 que eu estou novando, que eu estou mudando a data do pagamento. Continua sendo dia 5 e eu continuo podendo discutir essas multas. Então, normalmente tem uma cláusula dizendo que a tolerância de determinados comportamentos não quer dizer que eu estou contratando diferentemente do que está no contrato. E para terminar, muitas vezes aparece no contrato essa figura dos anexos, né, que remetem a anexos coisas do tipo cronograma de ensaios, cronograma das apresentações, rider técnico, regulamento de um teatro, né? Vai ser apresentado naquele teatro, já tem o regulamento. Covid agora. Termo de Covid. Covid. Eventualmente você tem cláusulas de aceitação a regras de lei de incentivo, quer dizer, você já automaticamente já deixa permitido que todas as leis de incentivo sejam informadas. Quer dizer, tudo isso são... Quando você tem um anexo que está citado no contrato e aquilo faz parte do contrato, quer dizer, ninguém pode dizer que não, por ser um anexo não precisava estar escrito no próprio contrato. Como é que isso funciona nesse sentido? Não, você redige no contrato conforme anexo 1, então ele passa a integrar o contrato. Né? Ele é rubricado também, ele passa a integrar o contrato. Então, para mim, não tenho dúvida em relação a isso. Não tem dúvida nenhuma. O que tem, às vezes, no próprio contrato, especialmente, mas eu acho que não seria no contrato de ator, mas contratos muito longos e chatos, às vezes tem lá, em caso de... Especialmente contratos padrões. Em caso de dúvida ou em caso de contradição, vale o anexo. Ou, em caso de contradição, vale o contrato. Se tiver... Quando você está se referindo a documentos que já existem, referentes a outras coisas e tal. Mas, normalmente, nesses contratos de ator, o anexo é isso, é um cronograma... rider de som e luz. Rider de som e luz. Catering, quais as regras de viagem, às vezes todos esses itens que a gente falou de produção estão no anexo, né, o que tem que colocar no camarim, quais são as condições para viajar, como é que as coisas estão, às vezes estão todas no anexo, qual o detalhamento do que vai ser feito, e o anexo é parte do contrato, como se o contrato fosse. Não é tipo, isso não me interessa. Não, tudo interessa, inclusive os anexos. Poderia estar dentro do contrato, está no anexo porque foi mais fácil, porque, enfim, se fez anexos para todo mundo, mas
Ele faz parte do contrato, como se fosse uma cláusula. Bacana. Bom, hoje a gente está meio corrido com o tempo. Eu queria abrir um pouco de perguntas para a plateia, e eu não vou escrever. Você tem alguma coisa já? Não? Alguém pediu alguma coisa? Não. Então eu queria abrir, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta. Isso, vamos lá. Boa noite, gente. Vocês não falaram muito disso, mas eu queria saber se vocês tinham algo para falar sobre contrato e agência. Se tem algo que a gente deveria, nós como atrizes, atores, temos que ter... Eu posso repetir. Sobre contrato e agência. Agência. Agência? Se tem alguma coisa que vocês possam falar para a gente ficar sempre atenta e etc. Coisas que a gente precisa... Não sei. Que você faria com a gente? Com agência, sim. Se eu quero ser uma atriz exclusiva, por exemplo. Quais são os cuidados que eu preciso ter ao assinar um contrato de uma agência, por exemplo? Vai depender muito de que tipo de agência você vai utilizar e o que você vai precisar. Tem agência que ela investe na sua carreira, ela paga para fazer uma série de coisas, então um tipo de contrato. Se é uma agência que só vai te representar com exclusividade, mas que ela não está investindo dinheiro em você, ela vai só prestar os serviços, é outro tipo de contrato. E aí você tem que... Eu não gosto muito de contrato de agenciamento com prazo longo, porque se você brigar com o teu agente, você não vai querer olhar mais na cara dele, nem ele na sua. Então, eu sempre coloco que pode ser rescindido a qualquer tempo, mediante a continuidade dos contratos já feitos anteriormente, né? Então, o agente fechou um contrato de propaganda com o Bradesco, o contrato vai até 2025 e você rescinde agora o contrato com a gente. Você rescinde, mas aquele contrato que vai até 2025, ele continua valendo com aquele agente recebendo o serviço que ele já fez. Mas não dá para falar para você sem estar sabendo o que você precisa, que tipo de artista você vai buscar, que tipo de agência você vai procurar. Se é uma agência 360, né, que tem hoje a agência 360 graus, que trabalha toda a sua carreira como um todo. Então, ela trabalha você em todos os sentidos, desde a parte de cuidar do seu jurídico, cuidar da sua mídia digital, cuidar do seu figurino, cuidar de tudo. Se você é da música, o vendedor dos shows, né, depende muito do que você está fechando. Se é uma agência de 360, se é uma agência específica, se é uma agência de investimento. Tudo isso tem que ser muito estudado, assim, e são bem, eu acho complexo esse tipo de contrato, porque a gente tem que ver exatamente o que o artista quer e o que a agência quer. No geral, a agência, ela fala que ela vai fazer esse serviço, prestar esse serviço, mas ela não se obriga a dar resultado. E você tem multas, às vezes, de R$500 mil. Espera aí, por que eu vou pagar R$500 mil? Se você está investindo em mim, se a pessoa investe, faz o seu avatar, coloca você no metaverso, investe na mídia digital, é uma coisa. Aí ela pode até cobrar essa multa, porque ela investiu em você. Agora, se ela não investiu nada, se ela gravou o seu disco, pagou para você masterizar lá no exterior, se ela investiu, ela tem o direito de cobrar uma multa alta. Mas se ela só te representa, não faz muita coisa, faz o que naturalmente as agências fazem, não pode ter uma multa tão alta. Vai depender, é um critério que ele é muito subjetivo. Não posso te falar, posso falar assim, genericamente, mas são contratos, tem contratos que você tem que fazer caso a caso. As pessoas têm mania de achar que sempre tem um modelo. Você vai, pega um modelo ali, quando a pessoa liga, você tem um modelo disso para me dar? Você pode me dar, é rapidinho o seu trabalho, né? Você só me dá um modelo, não vou só te dar um modelo, você me desculpa. Eu preciso saber o que você quer. Depois você vai falar que esse contrato é meu, como aconteceu já várias vezes. Eu usei o contrato da doutora Andréa. Você usou há 10 anos atrás, aí você foi mexendo, virou um Frankenstein, você vem falar que é meu. Eu não quero responsabilidade sobre esse contrato, não é meu. Por favor, não me atribua esse crédito, que eu tenho vergonha desse contrato. Não quero que seja o meu nome num negócio que eu tenho vergonha. Então, eu acho que o contrato de agenciamento, você tem que sentar com o seu advogado e falar, olha, eu estou negociando isso e aquilo, e daí você vai ouvir o que é bom e o que não é bom para você. Você acha que todos eles têm que ter advogado? Eu acho que todo mundo tem, mas se a pessoa não tem dinheiro, ela tem no mínimo que ir na cooperativa, que tem a doutora Marta Macruz aqui, que é excelente, sensacional, e ela dá, pelo menos ela explica, ela orienta os caminhos, porque hoje, se você falasse há 5, 10 anos atrás, eu falava, dá para ir. Mas hoje os contratos são tão complexos, principalmente esses dos players, que para mim, que trabalho mais com pessoa física, estou cheio de agente me contratando agora para ver contratos que eles não têm mais capacidade de fazer. Antes eles faziam sozinhos as negociações
E hoje é tão complexo porque os estrangeiros trabalham contra a legislação, eles trabalham com copyright. A gente trabalha com direito autoral. O copyright é o direito de cópia, é muito mais fácil, ele não protege o artista como a gente tem aqui o direito autoral. Então, você precisa ter um técnico que saiba a diferença e saiba discutir. Por exemplo, quando eles falam, eu posso ou não dar o seu crédito, e os agentes acabam aceitando, a gente fala, desculpa, eu não vou aceitar, ele tem que ter o crédito. Ele é o direito moral, e o direito moral no Brasil é indisponível. Você vai falar nos Estados Unidos, ele pode ser disponível, aqui não. Então, eu não vou seguir a sua legislação. O fórum que consta aqui é o meu. Né? Outra coisa que eles colocam nos contratos, Câmara de Arbitragem. Você não pode ir para nenhum fórum para pleitear o seu direito. Você tem que ir na Câmara de Arbitragem que eles determinaram. Muitos determinam, por exemplo, a CCI. Você não abre um processo na CCI por menos de $250 mil, às vezes. Então, qual cliente meu que ganhou $250 mil para pagar $250 mil para discutir um direito? Não existe. Eu não posso ter uma Câmara de Arbitragem ali, ainda mais uma Câmara de Arbitragem com esses valores, para um ator que está ganhando $30 mil. Como é que ele vai processar? Então, ele fica... Então, o que eu reclamo, por exemplo? O direito indisponível, que é o moral, ele não é tratado na Câmara de Arbitragem. Então, a única coisa que eu tenho para pleitear no juízo, se eu tiver uma Câmara de Arbitragem no meu contrato, é entrar no juízo para falar do direito moral. Então, é bastante complexo. Você não pode falar para o teu agente pegar esse contrato e analisar. Eu, por exemplo, não sabia eu não trabalhava com arbitragem, eu tive que estudar e pegar dicas com pessoas para entender um pouco. Daí, até quando eu aprendi que o direito moral era indisponível e, portanto, não podia ser tratado na Câmara de Arbitragem, para mim virou um trunfo que eu tive que aprender, porque não é minha área de especialidade, mas como eu vejo aquilo, eu tenho que buscar outras pessoas da área para me auxiliarem. Porque não é porque eu sou advogada que eu sei tudo, eu tenho vários parceiros, tenho parceiro para tributário, para penal, para vários. Né? E aí o advogado pode te deixar protegido nesse sentido. Então, eu não gosto muito que a pessoa ela acha que está tudo bem, porque ela está lendo só o que está escrito, mas ela não está lendo o que não está escrito, que é o que a gente coloca. O que a gente consegue ver é o que não está escrito, entendeu? Porque aí o que não está escrito é que você precisa se proteger, né? Bom, pessoal, muito obrigado. Queria muito agradecer as minhas convidadas aí de hoje. Foi super instrutivo. Acho que é um material que vai ser muito bacana para as pessoas aprenderem. A gente continua aqui nosso cronograma, lá fora tem aí os próximos temas que a gente vai estar trabalhando. Então, contamos com a presença de todos. Muito obrigado, boa noite.